vamos analisar os confrontos das semifinais da Libertadores de 2025. De um lado temos Palmeiras e LDU, do outro lado Racing e Flamengo. O primeiro confronto entre LDU e Palmeiras vai ser no Equador. Acho que esse é um confronto chave para esse duelo entre um time equatoriano e um time brasileiro, porque a equipe da LDU obviamente vai jogar na altitude e isso com certeza faz diferença. Essa partida vai ser numa quinta-feira. A LDU vai precisar, se quiser passar de fase e ir para a final da Copa Libertadores, vai ter que vencer o time do Palmeiras jogando em casa, porque a gente sabe da força do Palmeiras como mandante. Considero o Palmeiras muito favorito nesse duelo contra a LDU, mas eu acho que o primeiro jogo vai ser importante para ver se a gente vai ter um equilíbrio nesse confronto entre a LDU e o Palmeiras, ou se o Palmeiras realmente vai deixar claro o seu favoritismo, vencendo ou tendo um bom resultado como visitante no primeiro jogo. Acho que esse jogo será fundamental para esse confronto. Acredito eu que, apesar disso, o Palmeiras é muito favorito desse lado. Eu acho que o Palmeiras tem totais condições de chegar à final da Libertadores. Concordo, eu acho que LDU e Palmeiras, esse confronto, para mim, tem um claro favorito. O favorito é o Palmeiras, ainda mais que vai jogar a segunda partida no Brasil. LDU vem num bom momento no futebol equatoriano e também está muito bem na Libertadores, é bom destacar. LDU, além de terminar em primeiro lugar no grupo, que estava na fase de grupos da Libertadores, já eliminou o Botafogo, eliminou o São Paulo na Libertadores, duas equipes brasileiras e duas das melhores equipes brasileiras do futebol brasileiro, e agora enfrenta o Palmeiras. O Palmeiras é melhor do que o São Paulo, é melhor também que o Botafogo, e assim, acho que o Palmeiras é bastante favorito. Muito desse confronto vai passar pelo jogo no Equador. Se a LDU conseguir vencer o Palmeiras com um bom placar, conseguir abrir uma boa vantagem, pode ser que a LDU consiga segurar o resultado no Brasil. Porém, se a LDU não conseguir um resultado tão bom assim, muito provavelmente o Palmeiras vai conseguir reverter esse placar e se classificar no Brasil. Acho que o jogo do Equador pode ser muito importante para uma classificação da LDU para a próxima fase. Sempre vou lembrar, a LDU estava no grupo do Flamengo e ficou na primeira colocação. Bom, o segundo confronto das semifinais da Libertadores é Flamengo e Racing. Bom, esse é um confronto que a gente dá para dizer que é difícil dizer quem é o favorito. Acho que olhando aqui do Brasil, provavelmente muita gente vai dizer o Flamengo favorito. Provavelmente pessoas que acompanham o futebol na Argentina vão dizer que o Racing é favorito. Eu vejo um confronto bem equilibrado. O Flamengo, na minha opinião, é um time que tem mais qualidade, mas o Racing é um time que já demonstrou contra times brasileiros que consegue vencer, independentemente de atuar em casa ou fora de casa. Tem um estilo de jogo um pouco diferente em relação ao que vemos aqui no futebol brasileiro, e isso, obviamente, pode acabar fazendo com que o Flamengo fique um pouco confuso quando enfrentar a equipe do Racing. Um Racing que, com certeza, é um time que luta muito, que corre muito. Esse confronto entre Flamengo e Racing é considerado na Argentina um dos maiores jogos da história do Racing, até porque o Racing só tem uma Libertadores e ele está, podemos dizer, a 3 jogos de ser campeão da maior competição da América do Sul. Então, com certeza, é considerado um dos maiores jogos da história do Racing. Então, você pode ter certeza que o Racing vai jogar, vai se dedicar, vai tentar o máximo para chegar na final da Libertadores. Eu vejo um Flamengo mais técnico, um Racing mais lutador, mas eu vejo um confronto bem equilibrado. Acho que diferentemente de LDU e Palmeiras, que ali para mim sim tem um favorito no duelo entre Flamengo e Racing, eu não vejo o favorito, apesar de dizer que o Flamengo sim, tecnicamente é melhor que o Racing, mas a gente já viu no futebol várias e várias vezes que ser melhor tecnicamente, isso não significa que você vai vencer o seu adversário, até porque o Racing já venceu vários times brasileiros desde a temporada passada. Venceu o time do Corinthians, venceu na final o time do Cruzeiro, se eu não estou errada, numa fase anterior venceu o Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana, na Recopa venceu o Botafogo. Então, se tem um time na Argentina que está mais do que acostumado a vencer times brasileiros nos últimos meses, esse time é o Racing. Eu acho que esse confronto entre Flamengo e Racing tem tudo para ser muito equilibrado e deve ser decidido nos detalhes. O Flamengo, na minha opinião, tecnicamente tem um time superior ao Racing. O primeiro jogo será no Brasil e o segundo jogo será na Argentina. Vejo o Flamengo um pouco favorito, mas dá para dizer que é um confronto bem equilibrado entre as duas equipes. O Racing tem ido muito bem contra equipes brasileiras,
nesses últimos meses. Tanto, eu acho que na Libertadores esse ano enfrentou equipe brasileira, na Copa Sul-Americana no ano passado enfrentou vários times brasileiros. O Flamengo esse ano tem enfrentado bastante equipes argentinas e o Flamengo não tem jogado tão bem assim e tem tido muitas dificuldades de vencer. O Flamengo, por exemplo, enfrentou o Central Córdoba na fase de grupos da Libertadores e o Flamengo não venceu nenhuma das duas partidas. O Flamengo enfrentou agora o Estudiantes nas quartas de finais da Libertadores. O Flamengo venceu no Maracanã e jogou muito bem, poderia ter vencido por um placar maior, mas dá para dizer que na Argentina o Flamengo perdeu por 1-0 e poderia ter perdido por mais de um gol de diferença. Inclusive o Estudiantes fez o segundo gol, mas o jogador do Estudiantes estava impedido, então o gol foi anulado. Então assim, o Flamengo tem tido bastante dificuldade de enfrentar equipes argentinas. Acho que é um confronto bem equilibrado. O Racing, por exemplo, no futebol argentino nem tem ido tão bem assim, mas nas competições sul-americanas tem ido tão bem. O Flamengo, por exemplo, faz um campeonato brasileiro muito bom, mas tem tido dificuldades na Libertadores. O Flamengo, por exemplo, perdeu alguns jogos nessa Libertadores, fez alguns jogos não tão bons assim. Então é um confronto que dá para dizer bem equilibrado entre Flamengo e Racing. Vamos ver quem é que vai se classificar. É isso, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.